Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS, nesta matéria, na região, tem uma palavra muito clara. Aliás, nós vamos acompanhar a proposta do Bloco de Esquerda. Vamos acompanhar tendo em conta que a realidade atual na Europa é evolutiva relativamente a esta matéria. Existem mais de 20 países da Europa não estou a falar do mundo, da Europa, que já integraram na sua legislação matérias que vão neste sentido. E existem quase 50 países no mundo que também adaptaram legislação neste sentido. Aliás, nós temos de ter em conta que a evolução, nomeadamente das empresas que se dedicam ao circo neste país, tem vindo a diminuir em termos de número. Ou seja, no ano 2010 havia 25 circos em Portugal, em 2015 havia cerca de 10 e agora temos só 6. Significa que os próprios circos estão a diminuir, o que irá também ter como consequência que a diminuição dos animais que são utilizados pelos circos, e nós sabemos que parte destes 6 circos que existem em Portugal já não utilizam os animais, parte deles, significa que a evolução até natural das próprias empresas é a eliminação ou a venda ou a adaptação dos próprios circos para que os espetáculos não tenham entretenimentos com animais selvagens. Estamos a falar de animais selvagens e não de animais domésticos, que a própria lei que foi aprovada, na Assembleia da República em outubro último, prevê muito claramente que a lei se aplica a todos os animais selvagens e estão excluídos os animais domésticos, o que significa que a resolução do próprio Bloco de Esquerda também tem de ir nesse sentido. É uma recomendação, fala só nos animais selvagens, mas não refere a particularidade que os animais domésticos, cães, gatos, outros considerados domésticos, podem continuar a ser integrados nos espetáculos do circo. Aliás, o Partido Comunista, e bem, fez em especialidade uma apreciação e conseguiu uma aprovação de um tempo de adaptação das empresas do circo em 6 anos, contrariamente ao que queria tanto o Bloco de Esquerda como o Partido dos Animais, que era em 2 anos, como sabemos. Era muito difícil, mesmo para estas poucas empresas do circo que se dedicam ao entretenimento com animais selvagens, muito pouco tempo em 2 anos para se adaptarem. Porque, como se sabe, a lei nacional que foi aprovada em outubro prevê agora, com as contribuições do Partido Comunista e bem, que as empresas têm 6 anos para poderem encontrar uma solução para os animais. Qual é a solução? Os animais têm de ser recolocados em santuários ou em áreas naturais. E aqui também se coloca uma dúvida. As áreas naturais, parques naturais, em Portugal, quantos existem? Existem poucos. Haverá condições nos parques naturais em Portugal para recolocar ou para poder adaptar animais selvagens, considerados selvagens, que foram criados em cativeiro? Essas questões têm de ser todas colocadas. Haverá em Portugal santuários para poder colocar ursos, tigres e outros animais selvagens? Tudo isto tem que ser colocado, obviamente, a posteriori. A lei foi aprovada com uma boa intenção. O problema em Portugal, como se sabe, não é só nesta matéria, é que depois da implementação das leis não há condições para o fazer. E muitas vezes estes animais que estão enjaulados como os tigres, em vez de serem colocados provavelmente em santuários que não existem, neste caso, tirando os jardins zoológicos, santuários próprios para colocar um tigre ou uma reserva natural em Portugal para os colocar, terão de ser colocados ou recolocados em países estrangeiros. Ora, em países estrangeiros é preciso que a Direção-Geral Veterinária, que é quem vai tratar do processo, com as congêneres desses países, encontre esses locais, esses santuários, essas reservas naturais para os animais, porque senão corremos o risco de que muitos destes animais podem ser suscetíveis de tráfico. Tráfico significa que, afinal, o animal, em vez de ser recolocado num santuário ou num parque natural, ainda vai ser usado para abate. Como se sabe, há países que usam os animais com os fetiches que existem na própria cultura. Ou seja, é preciso que o Governo, este ou aquele que sair das próximas eleições,
ao implementar a lei, o faça de forma que seja racional. Porque aqui, para além dos animais terem que ser salvaguardados na sua recolocação em termos de santuários e em termos de reservas, é preciso termos em conta também aqui uma matéria, que são as pessoas do circo, os trabalhadores do circo, têm de ser salvaguardadas. Ou seja, existem, na própria lei que foi aprovada em outubro, e aqui o Partido Comunista teve mais uma vez uma intervenção positiva, as pessoas tiveram de ser salvaguardadas. Na lei ficou a salvaguarda de apoios financeiros do Estado às empresas que tenham trabalhadores que ficariam no desemprego se não fosse uma reconversão das suas profissões. Ou seja, se não houver um financiamento do Estado para a reconversão dessas profissões, as pessoas vão para o desemprego. E são dezenas de pessoas. E isso é preciso salvaguardar, porque não basta dizer vamos acabar com os animais selvagens no circo, os domadores e os criadores não têm depois o que fazer. É preciso salvaguardar os interesses dos trabalhadores e a lei salvaguarda isso, mas é preciso implementá-la, porque nós sabemos que muitas vezes as leis salvaguardam os direitos, mas depois, na implementação, estes direitos, como se sabe, são castrados, e é o termo. Para além do mais, nós o que verificamos é que, muitas vezes, em Portugal, as leis aprovam-se e descartam-se as responsabilidades. Porque aqui o que verificamos, infelizmente, e estou a falar não só da recomendação, porque a recomendação do Partido do Bloco de Esquerda é para a região. E eu faço a analogia, tendo em conta que a recomendação vem como consequência da própria lei que foi aprovada em 2018, em outubro, é preciso ter em conta que a lei nacional tem consequências que são imprevisíveis. Aliás, eu faço aqui uma referência ao biólogo e professor da Universidade de Ciências de Lisboa, que é o Luís Vicente, quando disse que se não salvaguardamos que os animais vão para espaços naturais ou santuários, o que pode acontecer é que os animais vão de mal para pior, ou seja, é como sair de Auschwitz para ir para Treblinka. Faço referência às frases dele. Saem de Auschwitz, vão para Treblinka, ou seja, saem de uma jaula, vão para outra. É preciso que a lei seja acompanhada não só pela Direção-Geral Veterinária, mas por outras entidades. E outras entidades, como o Instituto de Proteção da Conservação da Natureza, têm de acompanhar todos estes processos. E nós sabemos como é que funciona a burocracia em Portugal. Nós esperamos é que, ao longo destes 6 anos, possamos ter uma solução para realmente que os animais encontrem um bem-estar fora dos circos. Mas o que nós não podemos entender é que depois esses animais sejam alvo de um tráfico que levará quase sempre a um tratamento do animal em condições piores ou até pior que isso, à morte do animal por tráfico para a utilização do mesmo para outros fins. Portanto, nós, na região, como não temos empresas de circo, esta proposta até acaba por ser quase inócua, porque nós não temos os circos, obviamente que eles vêm cá no período natalício para entretenimento. A recomendação sendo aprovada e se o Governo tiver em conta, se for aprovada nesta Casa, e se o Governo tiver em conta esta proposta, obviamente que terá que fazer como já existe no Funchal. Ou seja, as empresas do circo vêm à região, não trazem os animais selvagens, trazem outro tipo de entretenimento, ou com outros animais, os animais domésticos. Isso é pacífico e o CDS, nesta matéria, revê-se perfeitamente nisso, porque o que está em causa aqui é apenas isto. Já termino dizendo que nesta matéria o que nós temos receio é que o que possa acontecer ao longo deste período de 6 anos com os animais.